Retomamos, então, os julgamentos do dia 21 de setembro, período das 14 horas. Como há processos com pedido de participação, eles têm prioridade conforme as portarias dos julgamentos em sessões virtuais. Então, iremos para o item 16 da pauta. Ele saiu em vista, esse processo, final 2006-53, Freudenberg Não Tecidos Limitada. Esse processo é de minha relatoria, trata de classificação fiscal. Foi iniciado o julgamento em agosto e eu propus o provimento parcial ao recurso, afastando as classificações fiscais no auto de infração, a proposta pelo contribuinte, e adotei uma outra. E o provimento parcial é apenas para manter, por força da súmula 161, a multa de 1%, prevista no artigo 84.1 da MP 2158, né, multa por classificação incorreta. Naquela ocasião foi feita sustentação oral pela doutora Bianca, por vídeo gravado. Bom, na verdade, e foi pedido uma nova sustentação oral, foi negada, mas foi pedido acompanhamento. E eu estou esquecendo. Janaína, por favor, pede para que entre na sala, convoque para que entre na sala, creio que é a doutora Bianca, ela fará somente o acompanhamento. Ok, presidente, farei a convocação. A moça que está aqui na sala, a patrona, é a doutora Isabela, do item 16. A doutora Isabela, tá. Eu acho que da outra vez também foi Isabela quem... Tá bem, eu vou fazer a convocação. Tá. Item 16 da pauta, doutora Isabela Azevedo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Meu Deus. Lembrei. Item 16 da pauta, doutora Isabela, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Presidente, ela já foi convocada. Ok, obrigado. Doutora Isabela, está me ouvindo? Estou ouvindo sim. Boa tarde aos senhores. Boa tarde. Tá, se quiser liberar o vídeo para a sua imagem. Vou manter assim mesmo. Muito obrigada. Obrigado. Então, nós retomaremos o julgamento do item 16 da pauta, que é o processo da Freudenberg Não Tecidos Limitada, que ele saiu em vista para o conselheiro Elcio na sessão de agosto, e naquela oportunidade eu, como relator, propus o provimento parcial, mantendo-se apenas a multa prevista no artigo 84.1 da MP 2158, por força da súmula CARF 161. Então, eu farei um resumo, um relato, e um resumo do relatório, do voto, e darei a palavra ao conselheiro Elcio. Então, no caso, são importações de produto denominado como fibra bicomponente, em que o contribuinte classificou na 55031091, e a classificação após um laudo eram 4 itens. Um item 1, que tinha uma composição de polietileno, o que o diferencia dos itens 2 e 5, que teria o item 1, polietileno e poliéster. O item 2 a 4, polietileno e polipropileno.
Então, com base nisso, a reclassificação da autoridade fiscal do item 1 foi para 55032000 e dos itens 2 a 4, 55034000. A contribuinte, como eu disse, ela declarou as mercadorias na DI no 55031091. No decorrer das suas manifestações, impugnação, ela reconhece que não seria a classificação informada nas DIs. Na DI ela informou 55031091 e ela entende que de fato está errado e o correto seria 55039010. A questão é, a DRJ, a fiscalização ela manteve com base na regra 2A, regra geral de interpretação, a 2A. E a DRJ ela acabou por fazer uma alteração do fundamento legal, sustentando que a classificação da fiscalização seria correta por força da RGI 3A. Então, esse ponto acaba sendo de discussão que a contribuinte traz, né? No voto, eu entendo que, de fato, a classificação se dá mediante as regras 2A e a nota 2A da seção 11. E, com base nisso, eu acabo propondo uma terceira classificação, que é a 55039090. Por quê? A regra fala em quando não há preponderância de nenhuma das mercadorias, dos componentes, do material constitutivo, seria a da última posição daquelas validamente possíveis. Então, na verdade, seria isso. Afastei a classificação do fisco, afastei a classificação do contribuinte, proponho essa classificação 55039090 para todos os itens, então, estaria cancelando a autuação em relação aos tributos vinculados à importação, mantendo a multa de 1% sobre o valor da mercadoria apenas por força da súmula CARF 161. O conselheiro Elcio pediu vista e passo a palavra a ele agora. Bom, a questão é o seguinte, a DRJ, né, como o contribuinte alegou, ela inovou no fundamento da decisão em relação ao que a fiscalização tinha adotado, né? Ela interpretou a regra 2A juntamente com a regra 3A, chegando numa classificação diferente da defendida pelo contribuinte, e mantendo a da fiscalização. Aí o contribuinte vem com aquela defesa da ficção, né, que o relator destacou aí, a ficção que quando, mesmo que sejam só dois produtos, puderem ser classificados em diferentes posições, eles vão para a última posição, que é o raciocínio que o contribuinte defende, que ele constrói. Mas o contribuinte vai até onde ele não chega até a última posição que a ficção admitiria, né? E isso o relator fez muito bem. Então, por isso, eu acompanho integralmente o voto do relator. Ok. Conselheiro Leonardo Andrade. Presidente, eu também havia ficado com essa dúvida, se não seria o caso de aplicar 55039010, que é o bicomponente de diferente ponto de fusão. Só que, como ficou bem esclarecido, não há prevalência de nenhum dos componentes, né? Eles estão, tanto no produto 1, como no 2, 3 e 4, o produto, eles são compostos 50%, né?
Então, é a composição de 50% de polietileno e 50% de poliéster, e 50% de polietileno e 50% de polipropileno. Então, não houve prevalência de nenhum deles. Então, acompanho na íntegra também. Ok. Conselheiro Leonardo Macedo. A voz, Macedo. Desculpa, presidente. Esses processos de fiação, eles são difíceis e classificação fiscal, então, todos na posição 5503. Eu vou acompanhar, apesar de não ter nenhum laudo, a fiscalização lavra um auto desses complexos, né, complexos sem nenhum, sem ter nenhum respaldo por parte nem da UMA, nem do CECLAN na Coana, e aí fica a DRJ também faz uma outra interpretação, tudo isso dificulta. Mas eu vou acompanhar o entendimento do relator. É isso. Ok. Laércio. Eu vou acompanhar, estou tendo um problema para abrir o arquivo aqui. Como vai ficar aquela questão da multa de 1%? Veja só. A multa de 1% seria para classificação incorreta. A turma, antes da súmula CARF 161, quando entendia por uma classificação diversa do contribuinte e também da fiscalização, excluía toda a exigência, não só dos tributos, como de multa. Porém, a multa, a súmula é muito específica, ao dizer que o erro de indicação na declaração de importação da classificação de mercadoria na NCM, por si só, seja a aplicação da multa de 1%, prevista no 84.1 da MP. Ainda que o órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta. Justamente, a súmula CARF vem posicionar, vem determinar, estabelecer, nesse caso específico, quando o CARF exclui, rejeita a classificação do contribuinte, rejeita a classificação da fiscalização e também do contribuinte, mesmo assim se mantém a multa. Então, ela é bem específica para determinar, porque essa divergência já existia em outras turmas. Uhum. Né? Eu lembro muito bem, não sei se era essa a tua... Era essa porque eu não estou conseguindo abrir o arquivo, mas eu lembro que no dia da sessão passada, eu analisei realmente, concordo com o voto que a classificação é uma terceira e não a primeira nem a segunda, e faço essa pergunta específica até que eu não sei se eu posso. Por mais que eu acompanhe por imposição, por obrigação, em relação à multa de 1%, que nós somos obrigados, eu poderia fazer uma declaração, uma ressalva, que acompanhe, porém tem outro entendimento? Não, existe esse impedimento. Que acho que o Leonardo Branco fazia isso na turma da Mara, não sei se há esse impedimento. A gente chamava de jus esperneante. Não é uma DV, é uma DT, né? Não é uma declaração de voto, é uma declaração de teimosia. É isso. Isso. Então, brincadeiras à parte, mas... Não, claro, tem o direito de... Então, eu vou querer fazer uma declaração de voto nesse caso, porque acompanho, mas não concordo com a súmula, gostaria só de justificar. Deixa eu anotar aqui, depois você me lembra, hein? Manifestou a intenção de dever. Tá. Conselheira Mara. Acompanho o relator. Conselheiro Márcio. Estou acompanhando também, presidente. Pedro. Acompanho, presidente. Vou fazer declaração de voto, porque não concordo com a súmula 161, aplico ela unicamente por obrigação legal, cumprimento do regimento interno do CARF.
Então tá, então já são 2. Manifestar a intenção. Pode ter uma declaração de voto com 2 pessoas assinando a mesma declaração? Não, né? Tem que ser 2 declarações. Então, a decisão ficou o seguinte: acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário apenas para manter a autuação fiscal no tocante à multa prevista no artigo 84.1 da MP 2158, por força da súmula CARF 161. Os conselheiros Laércio e Pedro manifestaram intenção de declaração de voto. Fez sustentação oral por meio de vídeo gravado a patrona contribuinte, doutora Bianca. E a doutora Isabela acompanhou o julgamento na sessão do dia 21/9. Julgamento iniciado na sessão de 26 de agosto de 2020. Então, esse é o resultado do item 16. Então, nós já encerramos os processos que havia pedido de participação de contribuintes. Então, nós vamos agora para o item 5 da pauta. O processo final 2011-74 da Perdigão. A doutora já saiu da sala, né? Já. Ok. Eu esqueci de dar uma boa tarde para ela. Então, vamos lá. Itens, conselheiro Elcio, Perdigão, agroindústria, a partir do item 5 até o item 10 da pauta, Perdigão. Bom, eu vou relatar o item 5 e a decisão vale para todos. Varia só PIS, COFINS e os valores, né, claro. No final 74 é o que estou lendo. Então, aqui, recurso voluntário, houve um despacho decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento de saldo credor do PIS, não cumulativo, e não homologou as compensações, em decorrência, principalmente, da glosa de créditos apurados sobre bens e serviços, que, segundo a fiscalização, não se enquadravam no conceito de insumos. Glosaram-se créditos relativos aos seguintes bens e serviços: pallets, big bag, aluguel de equipamentos, serviço de carga e descarga, frete, armazenagem de cereais, serviço técnico de eletricidade, serviço geral, etc. Estão todos nessa mesma linha aí. São muitos aí, né? Além dos itens acima, glosaram-se também créditos relativos a dispêndios com energia elétrica não comprovadas por nota fiscal, créditos relativos a aquisições com alíquota zero e outros, bem como créditos presumidos da agroindústria, tendo sido ainda desconsideradas as vendas no mercado externo por não se terem confirmado as exportações respectivas. Por ter sido apurado o saldo devedor da contribuição ao final da ação fiscal, lavrou-se auto de infração formalizado no processo final 49, que será apreciado juntamente com o presente em razão de conexão. Em sua manifestação de conformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da improcedência das glosas de créditos efetuados ou a realização de perícia, arguindo nulidade do despacho decisório por falta de motivação, nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa, a falta de explicitação, detalhamento dos créditos, nulidade do despacho decisório por ausência de prova das glosas, e legitimidade passiva, pois os lançamentos decorrentes das glosas deveriam ter sido realizados em nome da empresa comercial exportadora, Perdigão Agroindustrial S.A., que não armazenou as mercadorias em recinto alfandegário, e não se tendo efetivada, por conseguinte, a venda com fim específico de exportação. Em procedência do indeferimento pedido de ressarcimento, terem sido desconsideradas as receitas de exportação imunes, inexistência de dúvida quanto à exportação, dentro do prazo de 180 dias, fala sobre a não cumulatividade das contribuições, que não pode ser tolhida por atos infralegais, defende o conceito de insumo, que é aquele conceito de bens e serviços utilizados na produção. A sua atividade econômica, produção de alimentos para consumo humano, se submete a diversos controles e exigências de órgãos estatais, como a Anvisa, o Ministério da Saúde, etc., fato esse que reflete significativamente na amplitude do conceito de insumos. Aí ele fala dos pallets, né?
que não são mera conveniência, trata de elemento relevante e essencial ao processo produtivo, dada a função de garantir condições de higiene e limpeza, tanto das matérias-primas quanto dos produtos finais, em conformidade com as normas da Anvisa e do Ministério da Agricultura. Direito de crédito nas aquisições de bens e serviços submetidos à alíquota zero, ou pelo menos o crédito presumido, do artigo 8º da Lei 10.925, necessidade de diligência, legitimidade dos créditos relativos a serviços de carga e descarga, transbordo, a alíquota do crédito presumido instituído pelo artigo 8º da 10.925 deve ser definida a partir do produto fabricado e não dos insumos, inaplicabilidade da Selic, a multa de 75 não pode ser exigida da empresa sucessora e violação de princípios. A DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, a emenda encontra-se reproduzida. Cientificada a decisão da DRJ em 28/6/2013, o contribuinte depôs recurso voluntário em 11/7/2013 e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de defesa, salvo em relação à multa e os juros exigidos no processo do auto de infração. Aos presentes autos, juntaram-se os documentos produzidos pela fiscalização na realização da diligência demandada pela primeira turma ordinária da 4ª Câmara da 3ª Sessão do CAF, por meio da resolução tal, de 2014, no bojo do processo final 49. Em 25 de fevereiro de 2015, o contribuinte sob intimação carregou aos autos do processo 49, final 49, o parecer técnico do INT, que se analisou a essencialidade de diversos bens e serviços, o fluxograma do seu processo produtivo e outros documentos correlatos. No mesmo processo de final 49, que é o processo dos autos de infração, o presidente substituto da 3ª Sessão do CAF determinou que o julgamento desse processo fosse realizado em conjunto, por conexão com o processo dos lançamentos, e com os demais processos relativos aos pedidos de ressarcimento, que são todos esses que estão em julgamento aqui. Encontrando-se cópia do despacho, né, do presidente substituto, as folhas tais. É o relatório. Voto, por favor. O recurso é tempestivo, conforme acima relatado, controvérsias nos autos acerca do despacho decisório, quem deferiu o pedido de ressarcimento, autocredor do PIS, não cumulativo, e não homologou as compensações em decorrência de glosas, principalmente, né, que não se enquadravam no conceito de insumo. Destaque-se de pronto que o presidente substituto da 3ª Sessão do CAF, no bojo do processo final 49, relativo aos autos de infração, bem como dos demais processos sob julgamento neste momento, determinou que o julgamento de todos os processos fosse realizado em conjunto, por conexão. Logo, considerando que no processo dos autos de infração, o encaminhamento dado foi no sentido de converter o julgamento em diligência à repartição de origem, e o fato de que as matérias controvertidas deste processo coincidem em parte com as matérias discutidas naquele, a mesma decisão deverá ser tomada aqui. Mas antes de, como teve várias preliminares de nulidade, né, eu achei melhor enfrentá-las, que eu poderia, caso acolhesse alguma delas, o processo se encerraria em preliminar. Por isso, eu estou enfrentando as preliminares. Preliminarmente, o recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do despacho decisório, por ausência de motivação clara, explícita e congruente quanto aos créditos das contribuições glosados, do cesseamento do direito de defesa e por violação do princípio do devido processo legal administrativo em razão da falta de explicitação e de detalhamento dos créditos das contribuições glosadas e por ausência de prova das glosas de créditos efetuados. Descumprimento do artigo 9º do PAF. Desculpa, conselheiro Elcio. Só desculpa. Você vai a proposta é converter em diligência nesse caso, né? Mas eu não sei como que a turma tem adotado, porque a preliminar de nulidade, ela é prejudicial do mérito, inclusive de eventual diligência. Caso a turma vote por efetivamente ter havido uma preliminar de nulidade, por maioria, não vai ter a diligência, vai morrer na preliminar. Porque é o seguinte, se a gente votar a nulidade, a gente não poderia, teoricamente, não poderia votar a nulidade, que seria acórdão, porque a gente teria que enfrentar o próprio mérito. E nesse caso, seria a primeira só proposta de diligência ser vencido. A gente mas até eu não sei se está no manual ou no próprio regimento, lá fala que quando do retorno da diligência, caso algumas matérias já tiverem ser votadas, elas serão votadas novamente.
Exato. O Elcio até tem razão, porque nós estamos diante de, seria duas prejudicialidades, né? Duas preliminares. E de fato, na resolução, não se enfrentam e deixa para o mérito. Por exemplo, uma decadência, ok, no mérito. Já uma tempestividade do recurso. Você não vai você não vai fazer a resolução para depois voltar e falar, não, olha, isso aqui evidentemente está intempestivo. Então, vai depender, porque há aquelas nulidades que acabam se confundindo com mérito. Ainda não deu, eu ainda não percebi nesse processo se há essa confusão. Mas o fato é que eu acho que nada impede dele estar no relatório, no voto, mencionando a nulidade e a turma decidindo pela resolução, aí seria a questão de retirar ou não, né? De retirar o voto, retirar do voto. Né? O Leonardo Andrade pediu a palavra. Pedir, presidente, só uma questão de ordem, eu não sei se eu compreendi, de repente talvez a falha seja minha na compreensão. Nós estamos julgando em conjunto estes processos da Perdigão, conjuntamente com o final 2012-49? É o primeiro da pauta aí, o número 5 da pauta. O final é 74. É que no voto, conselheiro, consta o processo 2012-49. Não, como eu expliquei lá no relatório, a questão é o seguinte: o presidente da sessão determinou que os votos fossem julgados juntos. Sim. Tanto do auto de infração quanto esses aqui que nós estamos julgando agora. Só que quando esses processos foram sorteados para mim, o do auto de infração já tinha sido votado por outra turma e converteu em diligência. E está lá na delegacia parada, a diligência ainda não foi realizada. Eu não sei se foi informada a DRJ, a delegacia, para guardar esses processos, porque já tem um bom tempo que está lá parado. A diligência está lá parada e não foi realizada. Então, qual é o meu encaminhamento? É mandar esses processos lá para a delegacia para ser analisado junto com o processo do auto de infração. Resumindo, é isso. Não, é que daí eu fui ver no site do CARF, então acho que a informação que está no site do CARF está equivocada. Porque está dizendo que o processo está sob sua relatoria, o 2012-49. Não, foi baixado em diligência. Está como 17 de março de 2020. Então, só foi essa minha dúvida. 17 de março de 2020. Se ele não é processo também do conselho. Ele foi distribuído para você. Então, eles devem ter pedido lá na delegacia, eles devolveram, né? Mas se abrir o processo lá, vocês vão ver que ele está com diligência. Deixa eu ver aqui. Não é processo aqui? Ele foi 23/3/2020, foi distribuído para você. Então, eles devem ter pedido lá, né, para trazer. Então, mas já deve ter sido feita a diligência, né? Vamos ver. Eles mandaram para fazer a diligência. E quando eu analisei... foi feita a diligência. Foi? Quando eu analisei, não tinha sido feita. Está com a diligência, informação. Está com a diligência. É porque esse processo era dos antigos, é lá de março, né? E eu devo ter analisado ele em fevereiro. Era da Ângela, né? A Ângela que pediu a diligência. Vamos ver aqui a informação fiscal. É porque eu analisei lá em fevereiro. E a informação fiscal é bem ampla. Eu puxei aqui no processo, não apareceu esse processo. O 2012-49, né? É isso.
2012, corte 9. Não está aqui. Não está aqui. A questão é o seguinte, aqui a informação fiscal, ele está informando que lá o contribuinte foi intimado para comprovar como que ele utilizou os insumos na produção dele. E o contribuinte não respondeu. Então, a conclusão da diligência fiscal lá do outro fala que o ônus da prova é da contribuinte em relação aos créditos que alega ter. E isso posto é necessário relembrar que todas as glosas demais itens tratados no processo de estados abaixo não citados, não tem qualquer relação com o conceito de insumo da IN. Aí manteve o da IN, né? Então, quer dizer, então não estão aplicando então o conceito lá que a própria Receita, né, já reviu, que é o conceito mais amplo, né, ligado à essencialidade na produção, manteve as glosas da fiscalização na informação fiscal. Só que aqui no caso aqui ficou prejudicado, né, porque eu já tenho o resultado da diligência, então eu não vou baixar em diligência. Eu vou adotar, então vou trazer a mesma decisão, o resultado dessa diligência e votar aqui já definitivamente. Aí, se for autorizado, não sei se pode ser, eu posso fazer uma retirada de mesa e amanhã eu traria esses votos, já observando a informação fiscal. Só uma situação, conselheiro, é que nós tivemos alguns casos, eu, pessoalmente, e, salvo engano, o conselheiro Paulo, de algumas unidades de origem, eu não sei se dessa unidade de origem é Santa Catarina, que eles se negaram a aplicar o entendimento... Florianópolis, exatamente. Eles se negaram a aplicar o entendimento e nós reiteramos a diligência, em mais de uma situação. E mesmo assim mantém pé firme a diligência. Mantivemos pé firme a diligência, porque tem que aplicar o que determina a solução de custo do COSIT. Isso. E outra coisa, e eles voltaram essa segunda diligência? Ainda não o meu, pessoalmente, não voltou. Não sei se o do conselheiro Paulo retornou. Podemos manter, então, a diligência nesse sentido. Mas já teve retorno, já confirmando, aplicando parecer normativo número 5. Ah, é? Já teve. Então, vamos voltar de novo, né? Porque o que deve ter acontecido nesse caso? Como é coisa mais antiga, na diligência não determinou a aplicação da nota COSIT, né? E aí ele seguiu na mesma linha, né? Agora manteria a diligência, aí eu teria que incluir, então, no meu voto aqui, que já tem os resultados da diligência do auto de infração, mas que não foi suficiente para a análise pretendida. Senhor, só uma pergunta. Eu acho que esse processo, ele não voltou para sua caixa ainda, da diligência lá, porque eu puxei aqui e não apareceu. Não, tá sim, eu olhei aqui no processo. Não, ele tá no CARF, ele tá na DIPRO ou tá Tá na primeira PO, segunda Câmara, terceira sessão, com o meu nome. Não, o teu nome tudo bem, mas não tá em outra... Mas não tá na sua caixa, entendeu? Então, o Pedro Pasquari, em qual caixa de atividade tá? Eu não consultei. Não tá... PO, segunda Câmara, terceira sessão, equipe, para relatar. Mara, eu puxei aqui e não tá no e-processo. Ué, eu puxei e tá? Não, você consultou pelo processo, Mara. Ele está consultando pela lista. Eu estou consultando a caixa de trabalho da equipe, entendeu? Ah, tá. Eu consultei pelo processo, eu pus o número do processo e apareceu. E consultando pelo processo, consta que ele está comigo. Estranho. Tá estranho isso aí. Mas, de qualquer forma, eu vou ter que adaptar com o resultado dessa diligência. Caixa de trabalho, equipe. Podemos fazer o seguinte, são essas duas dúvidas aí. Eu acho que... É prejudicial, né? Poderíamos... interrompe o julgamento dele e a gente continua amanhã. Vai constar que processo julgado na sessão do dia 22. Ok. Tá. De minha parte, ok. Então, eu acho que é isso. Então nem precisa ainda de uma decisão, porque tem essa questão de estar ou não na caixa dele, ou seja, houve ou não
formalmente o resultado de diligência é informado ao relator. Está lá na caixa dele, sim. Está na caixa aqui. Você viu que ele mudou de nome, Pedro? Ah, então é isso. BRF, né? BRF. BRF. Como é que é? É BRF, não é Perdigão, mas não. Ah, então é isso. Então mudou de nome. Tá. Bom, aí é um alerta para a gente, né? Essas coisas que a gente fez lá no passado, que está voltando agora, sim. A gente vai ter que rever um por um. Sim. BRF, Perdigão, tem isso aí. Tem um outro aí que deu problema com o Leonardo Andrade, e eu acho que eu e o Laércio também teremos, que quando se fala em... Como que é Bertim, quando se fala em Rio... É uma holding... Imeres e o Capim, pode separar? Não, holding, não sei o que, é tudo bem. Tinto Holding. Tinto Holding, acho que é isso aí. Essas empresas estão mudando de nome toda hora. Então é o seguinte, esse processo dos itens... Mas, Paulo, só uma pergunta antes. O seguinte, Elcio, provavelmente você deve ter pautado, só que ele não entrou para julgamento porque o valor é muito alto. Provavelmente. E nem vai voltar tão cedo, a não ser que a gente volte a presencial. O do auto de infração é muito alto? É altíssimo. Então, todos vão ter que sair fora, porque o presidente da terceira sessão determinou a conexão entre eles. 26 milhões. Então, todos vão ter que sair. Tem que sair, então. Então, eu acho que o voto vai ser nesse sentido, né? Voto não, retirada de pauta. Retirada de pauta pela conexão com o 2002-49, que tem valor maior que 8 milhões. A solução foi melhor. Não, é bom que você vai ver essa diligência aí, que ok. Podemos retirar já, anotando essa informação, ou, se o Elcio quiser verificar melhor essas situações, amanhã a gente retoma e vota. Talvez seja melhor. É sempre bom verificar com mais cuidado, né? É uma coisa totalmente nova, né? Então... Então a gente interrompe o julgamento desses processos do item 5 até ao item 10 e retomaremos o julgamento dele amanhã. No período provavelmente período da tarde. Aí, no caso, se a gente decidir por retirar de pauta, né, em razão da revisão do valor, acho que não vai ter prejuízo nenhum em questão de hora, né, porque é o valor que está mandando, né? De qualquer forma, se eu tivesse posto na pauta, na indicação, ele não entraria em pauta. Ok, beleza. Então, ok, fica para amanhã. Continuidade do julgamento dos itens 1 a... Item 5 a 10. Bom, vamos então ao item 11. Item 11. Final 2014-17. Comércio e Distribuidora de Alimentos, CNG Limitada. Relatoria, conselheiro Leonardo Andrade. Está na pasta, presidente. Só um momento que o arquivo está abrindo. Posso iniciar, presidente? Sim. Então, item 11 da pauta, recorrente comércio e distribuidora de alimentos CNG Limitada. Por retratar com fidelidade os fatos, adoto com os devidos acréscimos o relatório produzido em primeira instância, qual está consignado nos seguintes termos. O presente processo tem por objeto impugnação ao auto de infração de contribuição para o financiamento da Seguridade Social, no valor total de R$ 5.212.401,48, e competência janeiro 2009 a dezembro de 2010. E auto de infração, contribuição para o PIS,
no valor de R$ 1.131.639,59, competência em janeiro de 2009 a dezembro de 2010. Procedimento fiscal continua. O contribuinte foi cientificado e apresentou, em 25 de março de 2014, impugnação considerada tempestiva pelo órgão preparador e instruída com documentos. A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação e apresenta a seguinte emenda. Prova, pressuposto de fato. Não tendo impugnante apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de fato do lançamento, impõe-se a improcedência da impugnação. Impugnação improcedente, crédito tributário mantido. Recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que o auto de infração é inválido, pois a desconsiderou a sistemática de tributação aplicável ao contribuinte, que, mesmo obrigado pela legislação em vigor a calcular as contribuições para o PIS e COFINS pelo método não cumulativo, a autoridade fiscal não permitiu o crédito dos bens adquiridos para revenda. E B, na análise de apenas 13% das notas fiscais, o agente glosou a totalidade dos seus créditos. Cita a legislação que trata dos créditos da carne bovina em relação às contribuições PIS e COFINS. O agente fiscal não considerou, na base de cálculo, para o PIS e COFINS, os créditos de diversos produtos tributados pelo regime não cumulativo, bem como considerou que glosou os créditos de produtos que passaram a ser tributados a alíquota zero. Traz exemplo de notas fiscais que poderão ser creditadas. Na sequência processual, a autoridade fiscal da Agência da Receita Federal de Resende suscita dúvida se o contribuinte atendeu aos requisitos pré-estabelecidos nas legislações que regem a matéria. E para evitar que seja alegado o cerceamento de defesa, devido à garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso 34, a linha A, enviou o processo ao CARF para análise do prosseguimento ou não do recurso voluntário, apresentado em papel via correio, quando deveria tê-lo feito por meio do ECAC, pois o artigo 3º da IN 1782/2018 obriga as empresas enquadradas como lucro real, presumido ou arbitrado a entregar seus documentos para a Receita Federal, exclusivamente por meio do ECAC. É o relatório. Pode para o voto. Inicialmente, deve ser dirimida a questão levantada pela autoridade fiscal no despacho proferido às folhas 1410 e 1411 sobre a regularidade do protocolo do recurso voluntário realizado através de via postal e em papel, ao invés de ter sido realizado no sistema ECAC. A IN 1782/2018 traz o regramento sobre a entrega de documentos no formato digital para juntada a processo digital ou a dossiê digital no âmbito da Secretaria da Receita Federal. O texto do artigo 3º assim dispõe. A entrega de documentos pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, será realizada obrigatoriamente no formato digital, exclusivamente por ECAC, na forma disciplinada por esta instrução normativa. Aqui, é de se lembrar que o recurso voluntário tem como destino o julgamento a ser proferido por este CARF e deve obedecer ao contido no Decreto 7235. O Decreto 7235, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal e dá outras providências, assim preconiza. Trago o artigo 64A e 64B. 64A. Os documentos que instruem o processo poderão ser objeto de digitalização, observado o disposto nos artigos 1º e 3º da Lei 12.682. Artigo 64B. No processo eletrônico, os atos, documentos e termos que instruem poderão ser natos digitais ou produzidos por meio de digitalização, observado o disposto na medida provisória 2.200, de 24 de agosto de 2001. Como visto, no processo administrativo fiscal, há a possibilidade de os documentos serem objeto de digitalização, sendo natos ou produzidos por meio de digitalização, o que, em meu entendimento, possibilita a interposição de manifestação em meio físico para que depois seja digitalizado. A possibilidade de digitalização de atos, documentos e termos está em sintonia com o princípio do formalismo moderado. No caso dos autos, deve ser observado ainda que a intimação recebida pela empresa recorrente, intimação número 119 de 2018, folhas 1363, fora realizada através dos Correios, conforme faz prova o aviso de recebimento encartado à folha 1364 dos autos. Tal fato pode ter induzido a recorrente a protocolizar sua peça recursal através dos Correios em meio físico, e não por meio eletrônico. Assim, considerando o princípio do formalismo moderado, entendo que o recurso voluntário apresentado em meio físico, protocolizado por via postal, deve ser conhecido. Nesses termos, o recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento. Acho que teríamos que votar essa questão primeiramente, presidente.
Ok. Deixa eu abrir aqui. Onde é que está a parte do enfrentamento? No voto. Elcio, entendeu? Compreendeu bem a situação Sim, entendi. A questão aqui é que a IN, né, ela restringe, né, que ela torna obrigatório o documento digitalizado, né? Sim. Só que o PAF, ele possibilita, né, essa digitalização. E aqui no caso, existe dúvida sobre a tempestividade, Toledo? Se considerarmos o protocolo físico como válido, não. Não, né? Não. E se considerar o digitalizado, é intempestivo. Porque daí vai a data em que foi digitalizado e juntado ao processo, né? Ok. Não, pois é, mas aí no caso, para fins de tempestividade, não pode fazer isso, que ele comprovou que ele mandou pelo correio, né? Então, a tempestividade está afastada. Aí, no caso, eu vou acompanhar o relator. Não, sim, só essa que. Tá, agora eu entendi. Eu já enfrentei essa situação também, Leonardo, de se considerar a digitalização ou então o termo de juntada, às vezes é intempestivo, seria intempestivo, mas é muito claro a data da postagem, a data do protocolo, porque às vezes tem o carimbo do protocolo físico na primeira folha do recurso e a juntada é posterior. Tá, bom, então acompanhando o relator em relação, superando a questão da tempestividade. Pedro, quer falar? Quero, presidente. Toledo, a gente já está votando, mas... Não, só... Não, é só essa prejudicial aí. Isso, está aceitando, então, o protocolo. Sim, isso. Sim. Porque eu quero debate, eu quero debater esse processo. Depois que proferir o voto. Ok. Tá, não, vamos nos limitar somente a essa questão tá bom. Da prejudicial. Então, Elcio com o relator, Leonardo Macedo, ok. Com o relator. Laércio. Com o relator. Mara. Com o relator. Márcio. Com o relator. Pedro. Com o relator. Eu também, então, vencido, né, superado essa questão preliminar. Ok. Mas ele não está no dispositivo, né? Eu não constei, presidente, porque eu entendi que daí, como preencher os requisitos de admissibilidade... Tá ok. E isso foi aventado pela Receita, né? Uhum. Certo. Não, concordo. Então, pode prosseguir. Passando ao mérito do litígio, não assiste razão a recorrente. A matéria foi bem analisada pela decisão de piso, razão pela qual sua reprodução se faz necessária, sendo adotada como razões de decidir. Diz o deciso. A fiscalização efetuou o lançamento por arbitramento, em razão de o contribuinte não ter demonstrado de forma individualizada e inequívoca o direito dos créditos por ele considerado como aquisição de bens para revenda, conforme declarados nas fichas 6A, apuração dos créditos PIS, regime não cumulativo, e 16A, apuração dos créditos da COFINS, regime não cumulativo das DACONS, de janeiro de 2009 a dezembro de 2010. Assim, a totalidade dos créditos dessas contribuições foram usados vinculados à receita oferida no mercado interno, apurados em DACON mensais, de 2009 e de 2010. Assim, a totalidade dos créditos dessas contribuições foram usados vinculados à receita oferida no mercado interno, apurados em DACON. A não demonstração restou caracterizada pela apresentação dos arquivos digitais
das notas fiscais, conforme a DE COFINS 15/2001, e pela não apresentação dos dados em planilha alternativa, nos termos especificados pela fiscalização. A fiscalização relata ainda que constatou a necessidade da apresentação de todas as notas em arquivos digitais, ou mediante planilha alternativa, nos termos especificados em razão de ter apreciado as amostras das notas fiscais emitidas, e constatado a utilização de créditos com mercadorias sujeitas a alíquota zero, pela sistemática monofásica e regime especial. O lançamento não foi lastreado nas poucas notas fiscais apresentadas, mas na não apresentação de todas as notas fiscais em arquivos digitais, a restar caracterizada a não demonstração do direito aos créditos considerados como aquisição de bens para revenda declarados em DACOM, a não apresentação das notas fiscais em arquivos digitais ou dos dados delas extraídos e explicitados em planilha, tal como especificado pela fiscalização, é suficiente para autorizar a glosa efetuada, em face do disposto no artigo 148 do CTM. Eu transcrevo que trata do arbitramento. Além disso, a fiscalização acrescentou que a análise da amostra de notas fiscais apresentadas revela a indevida utilização de créditos com mercadorias sujeitas a alíquota zero, pela sistemática monofásica e regime especial. De qualquer forma, o lançamento por arbitramento é cabível, eis que, no caso concreto, o cálculo do tributo toma em consideração os créditos relativos a bens adquiridos para revenda, e a documentação consistente nos arquivos digitais das notas fiscais por forma de COFINS 15 não foi apresentada e nem os esclarecimentos a serem veiculados nas planilhas alternativas solicitadas. Nesse contexto, não prospera a preliminar levantado na impugnação. Em relação ao mérito, além de tecer meras considerações acerca da legislação de regência, o impugnante deveria ter apresentado a documentação comprobatória de todas as notas fiscais, de modo a demonstrar o direito aos créditos considerados como aquisição de bens para revenda, declarados nos DACOMs. A impugnação, contudo, foi acompanhada, 1. De documentação tendente a demonstrar a regularidade da representação. 2. Cópia do auto de infração e comprovante de ciência. 3. Relação de notas fiscais listadas como exemplo. Tabela de tributação e 5. Cópias simples, não apresentadas nos moldes exigidos pelo artigo 3º da portaria RFB 2860/2017, de 15 notas fiscais. Os documentos em questão não têm o condão de produzir a prova capaz de afastar o lançamento por arbitramento, não tendo o impugnante ser desincumbido do ônus imposto na parte final do artigo 148. A própria impugnação reconhece a necessidade da apresentação da prova em questão, eis que, invocando o princípio da verdade material, formula o requerimento para a produção de provas em momento posterior e para a realização de perícia contábil. O simples requerimento para a produção de provas documentais não prospera. Isso porque o princípio da verdade material não tem o condão de afastar a preclusão probatória, devido do artigo 16, parágrafo 4º do decreto 7235. Além disso, o pedido de perícia deve ser tido por não formulado, uma vez não expostos os motivos que a justificam, nem formulados quesitos, e nem indicado o nome, o endereço e a qualificação de perito. Isso posto, voto por julgar a impugnação improcedente e mantendo o crédito. Do termo de verificação, merece ser pontuado as seguintes constatações. Em resposta ao termo de início de procedimento fiscal, foi apresentado o contrato social, um resumo de apuração do PIS e COFINS para o DACOM, 2 folhas intituladas como IRPJ-CSLL, apuração anual balancete de suspensão de 2012, e uma folha denominada Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente, CIAP modelo C, ano 2010. Em 24 de junho de 2013, o contribuinte foi intimado para, no prazo de 10 dias, apresentar em meio magnético planilha demonstrativa dos valores declarados nas fichas 6A e 16A das DACOMs, dos períodos 2009 e 2010. Pelo não atendimento, foi lavrado o termo de reintimação, em 10 de julho de 2013. No dia 6 de agosto de 2013, o contribuinte apresentou planilha para os anos de soberania fiscal, sem a devida segregação dos bens adquiridos para revenda, com direito creditório para as contribuições, não sendo suficientes as informações prestadas, tendo em vista a atividade do fiscalizado, um supermercado, onde vários dos itens usualmente comercializados não dão direito a crédito nas contribuições, como, por exemplo, aí são listados vários produtos que não dariam direito a crédito. Dentre muitos outros, por amostragem, intimamos o contribuinte para apresentar as notas fiscais listadas nos termos lavrados em 10 de setembro de 2013 e 31 de outubro de 2013. Com base nas notas apresentadas, constatamos a utilização de créditos com mercadorias sujeitas a alíquota zero, pela sistemática monofásica e regime especial, por exemplo, arroz, feijão, farinha. Por conseguinte, intimamos ao contribuinte através dos termos lavrados em 20 de dezembro de 2013
e 30 de dezembro de 2013, para comprovar o direito dos créditos considerados nas declarações entregues da CONS, pormenorizando as notas fiscais dos bens adquiridos no sentido de se identificar os créditos pleiteados através das mercadorias. Pelo não atendimento, no dia 13 de janeiro de 2014, foi lavrado um termo intimando o contribuinte para apresentar arquivos digitais das notas fiscais, conforme a DEA COFINS 15/2001, ou na impossibilidade, o planilhamento dos dados, exemplo do termo lavrado em 20 de dezembro de 2013. Conforme termo de constatação lavrado em 12 de fevereiro de 2014, o contribuinte apresentou uma planilha contendo somente o ano de 2010. Entretanto, analisando a planilha com o representante fiscalizado, verificamos que a apresentação do arquivo digital, alternativamente ao formato ADEA-COFINS, não se apresentou conforme a possibilidade concedida nos termos lavrados em 20 de dezembro de 2013 e 13 de janeiro de 2014, resultando inócuo para a verificação da apuração da base de cálculo dos créditos PIS e COFINS apurados nos DACONS. A linha 1, respectivamente, visto que não houve a devida identificação e individualização das mercadorias conforme a descrição das notas fiscais, impedindo a análise dos referidos créditos do período de janeiro 2010 a dezembro de 2010, até porque uma determinada nota fiscal pode contemplar diversos itens, os quais podem sofrer tratamento tributário diferente, ou seja, um item pode contemplar o direito ao crédito e outro não. Ressaltamos que nada foi apresentado para o ano calendário de 2009. Logo, o contribuinte deixou de demonstrar de forma individualizada e inequívoca o direito dos créditos por ele considerado como aquisição de bens para revenda, conforme declarado nas fichas 6A e 16A, de janeiro de 2009 a dezembro de 2010. Assim, a totalidade dos créditos dessas contribuições foram glosados, vinculados à receita oferida no mercado interno, apurados em DACOM, mensais nos períodos de apuração dos anos calendários 2009 e 2010, diante da impossibilidade de definição do direito creditório formado naqueles demonstrativos, sendo constituído PIS/COFINS não cumulativos do período. Como visto, agora digo eu, como visto, a recorrente não logrou êxito em trazer prova hábil e idônea do seu direito aos créditos, por ela considerado como aquisição de bens para revenda, conforme declarado nas fichas 6A e 16A. Constou ainda que a fiscalização constatou a necessidade da apresentação de todas as notas em arquivos digitais, ou mediante planilha alternativa, nos termos especificados em razão de ter apreciado a amostra das notas fiscais emitidas, e constatado a utilização de créditos com mercadorias sujeitas a alíquota zero, pela sistemática monofásica e regime especial. Limitou-se a recorrente a trazer apenas uma relação de notas fiscais listadas como exemplo, tabela de tributação e cópia simples, não apresentadas nos moldes exigidos pelo artigo 3º da portaria, de 15 notas fiscais exemplificativas. Tais documentos, conforme consignado na decisão recorrida, não têm o condão de produzir a prova capaz de afastar o lançamento por arbitramento, não tendo a recorrente se desincumbido do seu ônus probatório. Com o recurso voluntário interposto, mais uma vez não trouxe a recorrente a documentação apta a dar lastro a eventuais créditos a que teria direito. No caso, como corretamente consignado na decisão recorrida, é o ônus da contribuinte trazer a prova do seu direito. Acrescente-se que não houve alegação por parte da recorrente sobre a impossibilidade de se apresentar a completa documentação contábil por ocasião da interposição da impugnação. No momento da apresentação da prova, sua ausência na instauração da fase litigiosa e o ônus probatório de quem alega os fatos constitutivos de seu direito estão previstos nos artigos 14 a 17 do Decreto 7235, que regulamenta o PAF, e no artigo 373 do CPC. Os transcrevo. Aí eu trago precedentes sobre o ônus da prova e voto por negar o provimento do recurso voluntário. É como voto, presidente. Ok. O Pedro já tinha manifestado intenção de trazer algo em debate. Com a palavra, Pedro. Sim, presidente. Presidente, até não sei se você se recorda, numa dessas reuniões virtuais que eu fiz, você estava assistindo, presidente, e um espectador perguntou, né? Mas e o direito aos bens adquiridos para revenda, né? No PIS/COFINS não cumulativo? Tem direito? Tal? Ele fez uma pergunta específica lá, e no momento eu não soube responder, porque eu estava falando de insumos, né? PIS/COFINS. Não estava tratando da legislação como um todo, né? Então, eu me recordo desse ponto aí, porque ele não é muito comum aqui na turma, né? O aproveitamento de crédito de PIS/COFINS não cumulativo sobre os bens adquiridos para revenda, né?
não é muito comum vir para a gente. Aí eu fui estudar um pouco esse tema, né? E tem sim alguns casos, alguns precedentes na casa. E pelo que eu vi, a prova principal é realmente, assim como é para PIS/COFINS não cumulativo para insumos, né? É o comprovante da aquisição, o comprovante daquele dispêndio, que nesse caso pode ser a própria nota fiscal, né? Eu entendo sua posição, Toledo, porque ele trouxe poucas notas fiscais, né? Ele trouxe por amostra, mas ele trouxe. Então, assim, eu acredito que a matéria foi contestada, inclusive numa visão rigorosa, a mais restritiva possível, ele teria direito com relação a essas notas fiscais que ele trouxe, né? E o contribuinte até explica aqui, ó, que a fiscalização lavrou, aqui, apesar de se falar em crédito, aqui é um auto de infração, né? Então, falar em crédito confunde um pouco. Na verdade, assim, o contribuinte, ele deixou de pagar porque ele considerou crédito na escrita dele sobre os bens adquiridos para revenda, né? Aí a fiscalização entendeu que ele não tem crédito e lavrou auto de infração por um motivo específico, porque ele entende que a alíquota era 0. Só que aí ele traz aqui, ó, crédito V2 da impugnação, créditos de produtos tributados pelo regime não cumulativo. Aí ele fala isso, que o fiscal considerou tal. Aí ele fala, olha, mas nós temos outros produtos em que a alíquota não é 0. Aí ele exemplifica os produtos, traz lá o artigo, inciso 1 do artigo 3º, que dá o crédito em bens adquiridos para revenda, traz os valores exatos, traz uma tabela, né, uma planilha. Carnes, aí ele traz janeiro de 2009, e aí ele traz algumas amostras de nota fiscal, e também tá registrado na contabilidade dele, né? Então, assim, na posição mais restritiva, que eu me lembro até já assumida aí pelo presidente Paulo em alguns votos, no mínimo a gente teria que considerar as notas fiscais que trouxe, né? E numa posição já um pouco mais flexível, baixar a inteligência para verificar se essa planilha de notas fiscais que ele trouxe, se realmente existem essas notas fiscais, se elas foram registradas na Receita, né? De repente, uma diligência para verificar se a apuração desse crédito foi feita da forma correta. Porque aí não, de fato, se ele tem crédito, ele não precisaria ter recolhido, né? Eu não sei, eu não entrei a fundo como você, mas é a visão que eu tive na hora aqui, não sei se é válida. O que me chama a atenção é que nós estamos tratando aqui de 2 exercícios, né? 2009 e 2010. A recorrente é um supermercado. Me parece muito parca pela atividade se trazer somente 15 notas fiscais no supermercado. Nós não estamos tratando de um mês, né? Nós estamos tratando de 2 anos. Foi oportunizado por diversas vezes que ele trouxesse a documentação com maior robustez, né? E até foi oportunizado ao recorrente a apresentação no formato alternativo, né? Não obrigatoriamente nos moldes da DE, mas a trouxesse. E ele não fez isso.
Isso é contra ele, com certeza. Então, são essas circunstâncias que pesaram para eu manter o entendimento da DRJ, porque foi muito falho a instrução, né? E até, por exemplo, se não tivesse sido oportunizado a ele a apresentação da documentação, mas foi oportunizado por inúmeras vezes. Inclusive, consta que o auditor participou de uma reunião com o representante da empresa, né, expondo a necessidade para que o crédito fosse reconhecido, que ele trouxesse uma documentação hábil e idônea. E, mesmo assim, não trouxe nem no recurso. De fato, ele poderia ter juntado todas essas notas fiscais logo no começo e falava, tá aqui. Então, a autoridade fiscal, ela analisou até as amostras, e nas amostras ela viu que tem aquisição de mercadorias ali que sequer gera o crédito. Então, eu não vejo assim que tenha havido uma má vontade, um cerceamento do direito de defesa ao contribuinte nessa questão. Então, Toledo, a fiscalização, pelo que eu vi, ela negou, falando que é alíquota zero, por isso não poderia aproveitar o crédito. Nas notas apresentadas. Então, mas será que é mesmo? Ele teria que trazer isso. O contribuinte não rebate isso. É verdade, não rebate. Ele fala assim que tem alíquota positiva, mas ele não especifica qual. E não correlaciona notas fiscais. Não tem nada. Mas eu acho que talvez, então, né, talvez seria mais adequado negar provimento, que é falta de prova. Contestar, ele contestou. Mas eu estou negando. É que você não está dando preclusão? Não. Ah, não? Ah, tá. O que ficou muito claro no termo é o seguinte: a preclusão não é e-mail. A fiscalização até foi um pouco complacente com ela. Era as notas, a apresentação de todas as notas em arquivos digitais ou dados delas extraídos, explicitados em planilha. Então, ele poderia trazer uma relação. Ele fez o que? Não, ele apresentou algumas amostras de notas fiscais. Em algum momento, que eu não achei agora, parece que ainda são cópias, não são originais, tá? Mas essas amostras que ele trouxe é que revela utilização indevida do crédito. Por quê? Sujeito a alíquota zero, monofasia e regime especial. Então, nas poucas que ele trouxe, ainda tem essa situação que impede. Aí, não é porque 15 cópias e que ainda faz revelar essa situação impeditiva do crédito, sendo que foi oportunizado 2 meios diferentes, um bem mais fácil de ser atendido, que é a relação, e ele não atendeu, de fato, não haveria como estar concedendo. E quando ele fala em perícia, na verdade, ele está transferindo ao fisco aquilo que ele deveria fazer, mesmo porque ele não menciona quesitos, perito, nada, ele quer o fisco fazendo o trabalho para ele. De acordo. Esclarecido. Acho que podemos, está bem explicitado, o voto bem completo. Acho que podemos votar, né? Elcio? Integralmente com o relator. Macedo? Eu também não tenho dúvida, integralmente com o relator, presidente. A documentação deixa muito a desejar. Laércio? Com o relator, como bem ressaltado pelo debate aqui, realmente não fica evidenciado uma prova no sentido de que tem o direito, né? Não foi cotejado. Ok. Mara? Com o relator. Márcio? Microfone, Márcio. Desculpa. Eu vou utilizar também essa palavra que os conselheiros utilizaram. Eu vou integralmente votar com o relator. Ok. Pedro? Integralmente com o relator. Eu acompanhando todos também integralmente com o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se
provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 11, comércio e distribuidora de alimentos, CNG. Vamos fazer mais um, depois a gente vai para o intervalo. 12, item 12, final 2007-93, Corte, Importação e Comércio, também Leonardo Andrade. Só um momento, está abrindo o arquivo, presidente, já está na pasta. Certo. Posso iniciar, presidente? Pode, por favor. Então, item 12 da pauta. Por retratar com fidelidade os fatos, adoto com os devidos acréscimos o relatório produzido em primeira instância. Trata o presente processo de auto de infração nos seguintes termos. Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte sobracitado, foram apuradas infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados. O autuado entregou a consumo mercadoria de procedência estrangeira importada fraudulentamente, pois, conforme informações prestadas pela aduana americana, o fornecedor estrangeiro, constante das declarações de importação, listadas nos demonstrativos de apuração número 1 e 2, não realizou nenhuma exportação no ano de 2003. As faturas comerciais que instruíram essas DIs, portanto, são documentos fraudados. As mercadorias, desse modo, foram exportadas por fornecedor estrangeiro diferente da informada pela autuada nas DIs. Ciente do auto de infração, a interessada apresentou impugnação de folha 59/98. A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação e apresenta a seguinte emenda. A transcrevo. O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que a relatora não teve outra alternativa senão a de reconhecer o cerceamento do direito de defesa de pronto em seu voto. O cerceamento do direito de defesa teve origem ainda durante a fiscalização, perdurando por toda a fase inquisitória até a lavratura do auto de infração. Surge como postura fiscalista e arrecadatória um voto divergente, cujo conteúdo é nitidamente forçado, procurando fugir da obviedade e da lógica. Quanto à ausência da apresentação do dossiê do contribuinte expressamente requerida pela recorrente, a posição do voto revisor passa a ser risível. Há uma flagrante tentativa, vã por óbvio, de se procurar afirmar que tal dossiê não existe. Todavia, como sua existência é confirmada pelo auditor, autuante por ele expressamente negada, tal tentativa viu-se frustrada. Encontra-se, assim, o contribuinte diante de fatos quase que kafkanianos, pois, de um lado, tem-se a ausência da descrição minudente e precisa dos fatos para a elaboração de sua defesa, fato este reconhecido em ambos os votos. De outro lado, a afirmação da posição data majoritária de que o dossiê do contribuinte é desnecessário para a elaboração da defesa, dando continuidade às ações de violência contra o contribuinte. O relator do voto divergente, dito majoritário, tem que saber que, por dever de ofício, que os argumentos utilizados para negar ao contribuinte vista o dossiê de sua fiscalização são falsos e abusivos. O relator tem que saber que, ainda que haja informações a respeito de terceiros, o dossiê pode e deve ser fornecido, retirando-se tais informações de terceiros e certificando-se tal fato. Pretende perpetuar a violência mediante argumentos pretensamente dogmáticos, tais como o do sigilo fiscal, sabidamente absurdo. Ficou demonstrado à sociedade de que a prova foi colhida antes do início da ação fiscal, e pior que isso, fora do âmbito do processo administrativo. A prova emprestada exige a tipificação integral e minudente da infração, o que foi reconhecido como inexistente por ambos os julgadores. A prova dita suficiente pelo voto revisor foi esmiuçada e demonstrada como sendo apócrifa, inconclusiva, referente a outro contribuinte, colhida antes da ação fiscal, sem relação nenhuma com o contribuinte fiscalizado e sem a ciência deste, antes e depois do fiscalizado. E faltam os requisitos fundamentais para a validade do lançamento ao relatório. Pode ir para o voto. Improcede o pleito recursal. Compreendo não ter havido prejuízo ao amplo direito de defesa e nem estar caracterizado a ausência de prova.
por concordar com o voto vencedor da decisão recorrida, adota os fundamentos consignados e reproduz os principais excertos. Abre aspas. Percebe-se em síntese que a relatora pautou sua conclusão pela ocorrência do cerceamento do direito de defesa, em duas razões bem claras. 1, a falta da descrição dos fatos no auto. 2, a recusa de apresentação por parte da fiscalização do dito dossiê do contribuinte. A nulidade do feito por conta da caracterização do cerceamento do direito de defesa está legitimado no artigo 59 do Decreto 7235. O direito à ampla defesa contraditória é garantido pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Refere-se que o pressuposto básico do contraditório é dar conhecimento a ambas as partes envolvidas no litígio dos atos e termos processuais e procedimentais. Quanto à ampla defesa, essa se caracteriza pela permissão, sem óbices do contribuinte, alegar fatos e propor provas acerca de sua defesa. Tendo isso em vista, passemos à análise das duas situações consideradas pela relatora, como sendo causais do impedimento da interessada a promover sua defesa. Quanto à descrição dos fatos, percebe-se em análise, a folha 52, verso, que o campo descrição dos fatos no auto de infração está devidamente preenchido. Assim, não há que se falar em falta de descrição dos fatos, a menos que o texto ali em contrato se trate de algo ininteligível e que não seja minimamente capaz de demonstrar os fatos que justificam a atuação. Percebe-se, então, que a função principal da descrição dos fatos não é simplesmente ser prolixa ou detalhada, mas sim permitir ao autuado a perfeita compreensão daquilo que lhe está sendo imputado. Cabe, então, verificar se a descrição dos fatos proposta pela fiscalização revela os motivos da autuação, estabelece uma ligação entre a prova apresentada e a consequente conclusão fiscal. Ainda, a ilustre relatora já tem o feito, peço vênia para repetir as informações prestadas pelo fiscal autuante em sua descrição dos fatos. Então, é transcrito o que constou no auto. Entendo, em frontal discordância, o voto ora analisado, que a descrição dos fatos, ainda que carente de minúcias ou detalhes, traz em seu conteúdo toda a sorte de informações necessárias para proporcionar a perfeita defesa por parte da interessada. Vejamos. A fiscalização literalmente indicou a infração. Entregou ao consumo mercadoria de procedência estrangeira importada fraudulentamente. Explicitou que a fraude detectada era referente às faturas comerciais apresentadas. As faturas comerciais que instruíram essas DIs, portanto, são documentos fraudados. E apresentou seu elemento de prova, conforme informações prestadas pela aduana americana. O fornecedor estrangeiro não realizou nenhuma exportação no ano de 2003. Além disso, a fiscalização apresenta as folhas 44 e 50, 2 demonstrativos de apuração, indicando precisamente, ao contrário do que é impugnante, os números das DIs, números das faturas comerciais e valores tributários utilizados como base de cálculo para a aplicação da multa lançada, que, diga-se de passagem, foi textualmente identificado no verso da folha 53. Dessa forma, eu considero demonstrado pela fiscalização que a autuação pautou-se na importação de mercadorias acompanhadas de faturas falsas, tendo em vista que a pessoa jurídica que as teria emitido, conforme atestado pela autoridade aduaneira dos Estados Unidos, não mais poderia fazê-lo. O que mais seria necessário informar a interessada para que esta conhecesse o que estava sendo imputado? Qual a informação que ficou perdida no lançamento a ponto de impedir o exercício do direito de defesa? Ao meu ver, nenhuma. Ao contrário do que alega impugnante, a prova não é relativa a outro contribuinte. Sua apresentação decorre de investigação realizada sobre outra empresa. No entanto, a prova é clara e contundente. A empresa que supostamente emitiu as faturas comerciais ora analisadas não poderia tê-lo feito. Apesar de ser originária de uma investigação relativa a outro contribuinte, a prova tem vinculação direta com os documentos apresentados pela impugnante em seus despachos aduaneiros. Finalizando essa questão, respeito a opinião de quem entenda que a descrição dos fatos poderia ter sido mais detalhada e explicativa, porém, estou absolutamente convencido de que, neste caso, a mesma traz informações suficientes para permitir à interessada a total compreensão das razões que motivaram a autuação. Quanto à recusa de apresentação do dossiê, a relatora entendeu que a fiscalização não apresentou justificativa aceitável negar vistas ao documento chamado dossiê do contribuinte, impedindo, assim, que a autuada tivesse acesso às informações e aos instrumentos para exercer seu direito de defesa. Antes de mais nada, faz-se necessário posicionar o citado documento dentro do contexto deste litígio, como também analisar sua influência no lançamento combatido. Em atenta análise aos autos, percebe-se que nenhuma menção foi feita acerca desse documento, nos elementos que pautaram a autuação. Nos termos presentes nos autos, somente é possível identificar a existência desse dossiê porque as folhas 56 e 57, a interessada solicita a cópia integral do mesmo. A folha 57, o fiscal autuante informa que não fornecerá cópia por nele haver informação protegida por sigilo.
atestando de forma cabal a existência do mesmo. Assim sendo, as únicas menções ao dito documento nos autos nos permitem inferir que existe um documento elaborado pela fiscalização conhecido como dossiê do contribuinte, e que o mesmo, por conter informações referentes a outros contribuintes, não pode ser fornecido ao interessado, em razão do que dispõe as regras relativas ao sigilo fiscal. Entretanto, em análise aos mesmos autos, é forçoso concluir que em nenhum momento o lançamento realizado, seja em sua motivação, na juntada de provas ou no cálculo, utilizou-se desse documento, que sequer foi mencionado pela fiscalização. O cerceamento de defesa se caracteriza pela omissão de informações que necessariamente podem dificultar o exercício da defesa. A única motivação do ato administrativo analisado foi, conforme já visto, a informação proveniente da aduana norte-americana, atestando que a empresa fornecedora das mercadorias não mais negociava aquela época. Tal motivação encontra-se as folhas 100 a 105, e, ao contrário do que faz crer o impugnante, tem sua autoria reconhecida. A prova utilizada pela fiscalização foi enviada à Delegacia Especial de Assuntos Internacionais em São Paulo, mediante memorando da Coordenação Geral de Administração Aduaneira da Secretaria da Receita Federal. Tal memorando encaminha a resposta, assinada pelo adido civil na Embaixada dos Estados Unidos, onde é atestado pelo Departamento de Segurança Interna, por intermédio do arquivo número tal, que a empresa Horizon Trading Company, exportadora dos produtos importados pela interessada, exportou pela última vez em 17 de abril de 2001. Assim sendo, em que pese a existência de um dito dossiê, o fato é que o lançamento pautou-se exclusivamente na prova acima exposta, e tal prova foi devidamente cientificada ao contribuinte nos termos previstos na legislação. Alegar cerceamento de defesa em razão de ser negada a vista documentos que não guardam conexão com o lançamento me parece descabido, porque nada dificulta a possibilidade de interessado defender-se. Todos os documentos necessários ao conhecimento da motivação do feito e das provas acostadas foram devidamente cientificados, proporcionando a mesma seu pleno direito de defesa. Qualquer reivindicação ao acesso de documentos outros que não aqueles que fundamentam o lançamento deve ser considerada improcedente e de caráter procrastinatório. Relembrando os ensinamentos elencados no item anterior, fica claro que afronta o princípio do contraditório ocorre quando da privação ao acusado de documentos que em base a tese acusatória. Nota-se, então, que apenas as informações trazidas aos autos, seja sob a forma de motivação de provas ou mera menção subsidiária, devem ser apresentadas à parte contrária sob pena de infringir dito princípio. No entanto, informações outras, de cunho meramente investigativo de uma das partes, desde que não trazidas aos autos de forma direta ou indireta, não se reveste da obrigatoriedade de serem apresentadas à outra parte. Tal dossiê comprovadamente não pautou a motivação fiscal para o lançamento e pode, no máximo, ter servido como elemento investigativo na fase inicial da fiscalização. Agora, digo eu, as situações passíveis de nulidade são elencadas no artigo 59 do PAF. Transcrevo. As informações necessárias para a formalização do auto constam do artigo 10 do PAF. O auto contém todas as informações imprescindíveis à constituição do lançamento, estão identificados. Ainda entendo que estão cumpridos os artigos 142 do CPM. Não procede em sua urgência recursal de que houve cerceamento do direito de defesa pelo fato de não ter sido entregue a recorrente o legado dossiê. Aqui, é preciso compreender que o lançamento tributário, pautado pela instrumentalidade documental, funda-se nos documentos e fatos registrados, levantados no curso do procedimento de fiscalização, e que venham a integrar o processo tributário administrativo. Eventual nulidade do lançamento somente ocorrerá se o mesmo não se sustentar com base nos documentos a ele acostados. De outra vertente, se outros documentos ou fatos são suficientes para desconstituir as provas polidas no curso da fiscalização, cabe à parte interessada produzi-las. Assim, se o lançamento está formalizado e fundamentado nos documentos que instruíram o processo administrativo fiscal, não há que se questionar o fornecimento ou não do mencionado dossiê do contribuinte. Fato este estranha a fundamentação do auto de infração, conforme é dito na decisão recorrida. Na hipótese de a recorrente entender que existem documentos que pudessem desconstituir os fundamentos do auto de infração, no caso do dossiê, deveria ter buscado a sua exibição, ainda que por meio judicial, adotando as medidas judiciais cabíveis. No caso dos autos, não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras de caracterização de cerceamento do direito de defesa, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, bem como não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de defesa. Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados na autuação, pois ali descritos,
embora de modo conciso, de forma clara e precisa, estando evidenciado no presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa. Corrobora tal fato que a recorrente apresentou impugnação e recurso, que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal. Com relação ao argumento de que a prova emprestada seria imprestável, novamente não tem razão a recorrente. O emprego de diversas provas diretas, indiretas e testemunhais, inclusive provas emprestadas, são válidas para apurar eventual infração fiscal. No caso, a prova emprestada necessária foi documentada nos autos, ou seja, fora trazido ao processo o arquivo, número tal, subscrito pelo adido civil na Embaixada dos Estados Unidos, contendo os detalhes da investigação, enviado pelo agente responsável no escritório de Miami. A informação, datada de 22 de fevereiro de 2006, contém a chancela do Departamento de Segurança Interna, US Immigration and Customs Enforcement, e é assinada pelo adido civil, Júlio Vélez, gozando de presunção de veracidade. Em tal documento, constaram informações sobre a empresa exportadora Horizon Trade Company, justamente a que constam as operações questionadas, e que esta exportou pela última vez em 17 de abril de 2001, ou seja, data muito anterior às operações de importação questionadas. O Código de Processo Civil disciplina em seu artigo 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Não é razoável entender que a autoridade fazendária não possa se valer de trabalho investigativo de outras esferas, seja criminal, civil, trabalhista, empresarial, tributária, dentre outras. Sobre a possibilidade de utilização da prova emprestada, tem decidido o CARF. Trago aqui precedente de relatoria do conselheiro André Mendes de Moura. Acrescente que a recorrente não trouxe nenhum argumento, tanto em sua impugnação quanto no recurso, com vistas a derruir o auto de infração, tendo se limitado a arguir apenas a sua nulidade. Tal fato foi registrado na decisão recorrida nos seguintes termos. Em síntese, concluo no sentido de considerar não ocorrido o cerceamento do direito de defesa alegado pela interessada, e no mérito, ressalto que a mesma não manifestou qualquer justificativa acerca das alegações formuladas pela fiscalização. Fecha aspas. Desde que a autuação teve por fundamento informação proveniente da aduana norte-americana, certificando que a empresa fornecedora das mercadorias importadas pela recorrente não mais negociava naquela época, sendo que a empresa Horizon exportou pela última vez em 17 de abril de 2001. Ora, bastava que a recorrente colacionasse aos autos as provas de que tal situação envolvendo a empresa exportadora não correspondia à realidade para que tivesse seu direito reconhecido, o que, como dito, não foi feito. Diante do exposto, eu voto por negar o provimento do recurso voluntário. Ok. Passando para o voto. Elcio. Com o relator. Leonardo Macedo. Eu não tenho dúvida, com o relator, presidente. Laércio. Analisando bem os autos, o contribuinte não conseguiu lograr êxito na produção de prova, como bem salientado pelo próprio relator, infelizmente não tem como dar o provimento. Mara. Com o relator. Márcio. Acompanho, presidente. Pedro. Acompanho. Eu também acompanho. Seria bem difícil ele conseguir prova em relação a esse exportador, né? O tempo em que ele realmente operou. Então, esse é o item 12, processo final 2007-93, Corte de Importação. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Por favor, Janaína, vamos interromper para o intervalo?